Apresenta Dreads Tupiniquim em Terra Vista. Nossa, ficou cagadaço. Eita, Terra Vista aí pra mim. Terra Vista! Descobrimento do Brasil. Atenção. A historiografia considera as duas teses para o descobrimento do Brasil: casualidade e intencionalidade. Estamos aqui apenas para apresentar o conhecimento. Obrigado, boa aula. A intencionalidade, ela começa assim. Cristóvão Colombo, ele dizia assim: eu chego ao leste indo pelo oeste. Ele acreditava que o mundo era esférico, mas para isso ele precisava de financiamento. Assim ele saiu procurando este financiamento em alguns governos. O primeiro governo foi o de Gênova, que foi recusado. O segundo governo foi o de Veneza, que também foi recusado. Portugal também recusou a sua proposta, pois Portugal já possuía uma frota marítima esplêndida e tinha muito conhecimento dos mares em relação às navegações. O quarto governo foi da Espanha. A Espanha, por ser nova, ela aceitava iniciativas privadas. A Espanha aceitou a proposta de Colombo. Nisso, Colombo ganha o financiamento que ele realmente precisava. Ele manda a mensagem para a Espanha responde: assim, a gente financia. Só que a parada é o seguinte: tudo que você descobrir é em nome da coroa da Espanha, sacou? Colombo falou suave, fechou que é nóis, vambora. Em 1492, vai lá Colombo adentra o mar, loucão, com a Santa Maria Pintenina. Acontece que no meio do caminho ele se depara com as terras lá e fala: oh meu Deus, cheguei às Índias. Não era bem assim, compadre, você tinha chegado à América. Ele volta pra Espanha pra falar do seu grande feito. Só que no caminho ele para em Portugal. Oh Jesus. Chega em Portugal e fala: e aí? Eu achei umas paradas massas, sacou? Vocês ficaram nos zombando aí, falando coisa, não quiseram financiar. Ele chegou com a Espanha, ela ganhou. A Espanha, para não ficar para trás, fez um tratado e pediu para que Portugal assinasse. Em 1493, o Papa Alexandre cria a Bula Intercontinental. Esse tratado ele possuía a seguinte regra: os europeus eles podiam dominar todos os não cristãos e os não civilizados. Era para proteger as terras da Espanha, já que a Espanha e Portugal tinham uma grande disputa sobre novas terras. A regra principal do tratado era que 100 léguas a partir de Cabo Verde, toda terra descoberta era de Portugal, e a partir daquela linha, tudo era da Espanha. Só que essa linha se passava no meio do Oceano Atlântico. Como Portugal já sabia da nova descoberta de Colombo, ele falou assim: Duarte Pacheco, meu filho, desce lá, segue a rota de Colombo, só que vai em direção ao sul e vê se tem terra embaixo, porque se tem em cima, tem embaixo. Duarte vai, realmente acha as terras, faz o mapa todinho da costa e volta em Portugal e fala assim: ó, tá aqui o desenho, realmente tem. Portugal pede à Espanha para revisar o tratado e pede que aumente 270 léguas a partir de Cabo Verde, ficando assim 370 léguas. Agora a linha imaginária ela se traçava em cima da terra brasileira. O tratado continuou com as mesmas regras. Eles foram para a cidade de Tordesilhas para assinar o tratado, assim ganhando o nome de Tratado de Tordesilhas. E no dia 7 de junho de 1494, o rei de Portugal e o rei da Espanha assinaram o tratado. Após se passar 6 anos, Pedro Álvares Cabral entra na história. O diferente, o navegante, o escolhido para comandar a esquadra de 13 navios que iria rumo às Índias. Em 1500, Cabral entra no mar rumo às Índias, chamada Brasil. Agora um assunto que quase nunca é falado é onde realmente Cabral atracou. Temos o primeiro lugar, Santa Cruz Cabralha, onde foi rezada a primeira missa e foi criado o primeiro domingo de Páscoa. No seu brasão está escrito Terra Mater, ou seja, Terra Mãe. Em segundo lugar, nós temos Porto Seguro, que possui um documento oficial em Portugal. Na sua cidade tem uma estátua de Cabral, é considerado patrimônio histórico e o seu lema é: antes do Brasil, eu. Em terceiro lugar, temos Prado. No Rio Caí existe uma placa escrita: aqui nasceu o Brasil, 23 de abril de 1500. Terra Vista! Descobrimos uma terra nova! Ué, mas a gente já sabia. Ninguém sabe. Compartilhe!